Espírito que procede de Cristo. Está ficando claro? Alguma dúvida? Eu estou ministrando a doutrina da Trindade para pastores, para obreiros. Na igreja eu posso ministrar de uma forma até mais simples. Mas para vocês eu estou abrindo da forma mais simples que eu posso, o que é mais profundo. Dá para entender, Antônio? Quer ver o seguinte? O Espírito de Deus está sobre mim. Deus tem Espírito? Deus tem Espírito? Deus é. Então Deus chega, penetra na pessoa? Não. Então quando Jesus diz, o Espírito do Senhor Deus é sobre mim, qual é o Espírito de Deus que vem sobre a pessoa? O Espírito que procede de Deus. Espírito Santo. Eu estou matando por etapa, estou matando de uma forma rápida aquilo que a gente dá em horas. Entendeu, viu? Aquilo que a gente dá em horas, eu estou tentando resumir em pouco tempo para coisar. Então, quando diz assim, o Espírito de Cristo que habita em vós, Cristo atualmente é Espírito. Ele voltou a ter a glória e ser aquilo que era com o Pai. Quando ele se apresenta a nós, ele se apresenta como Cordeiro, ele se apresenta como aquele que foi morto, ele toma a forma humana para que nós entendamos o propósito divino. Você não pensa em encontrar Cristo com duas mãos curadas. Quando Cristo se apresenta no Apocalipse, ele já se apresenta de uma forma humana, mas uma forma humana diferente. No Apocalipse ele não mostra mão furada, ele não mostra lado furado. Quando ele se apresentou aos apóstolos para que acreditassem nele e que era ele, eles toquem na minha mão. Olha o grau, olha isso. Vocês têm que ser testemunhas de que eu ressuscitei. Quando Cristo se apresenta no Apocalipse, ele se apresenta como uma figura do Pai, tornada humana. Não que Deus seja daquela forma. Deus é Espírito. Mas ele se apresenta com uma glória, com uma forma de glória, para que as pessoas entendam a glória. Correto? Você vê que no Apocalipse ele já não chega e diz assim, olha aqui minhas mãos, olha aqui meus pés, olha aqui meu lado. Ele diz isso? Ele se apresenta de uma forma glorificada. Aquela forma é para que nós entendêssemos exatamente que ele agora estava glorificado. Então a forma de uma potência total, uma excelência total, uma maneira total de ser, para que pudessem aqueles que o contemplassem temer ele, terem temor dele por causa da sua glória e do seu poder. Alguma pergunta até aqui? Então, o estudo sobre a Trindade é extremamente essencial para o estudo de Deus, de todas as Escrituras, do plano da salvação, da ressurreição, da vida eterna, do próprio Deus, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desculpe a palavra através, que está errada, que Deus não se manifesta através. Deus é. Deus é o Pai, Deus é o Filho, Deus é o Espírito Santo. Até aí tudo bem? Então, antes de entrar no assunto, vou abrir outro ponto polêmico. Entendeu? Que as pessoas às vezes não compreendem dentro da igreja. Como? Que as pessoas não compreendem dentro da igreja, que eles perguntam muito. Como é que pode Deus estar lá? Como é que pode estar lá ao mesmo tempo? Então essa é a pergunta que a gente mais ouve. É caso de divindade, e não de essencialidade. Continuar aqui um pouco mais.
um outro aspecto de grande importância para poder entrar na Bíblia provando a Trindade. Quando eu disse para os irmãos que nós somos acusados de politeístas, quando defendemos o monoteísmo, é porque aqueles que nos acusam, eles não entendem sequer o que estão dizendo, quanto mais acerca da Trindade. São vários. Mono é um. Nós somos monoteístas. Como se explica isso? Como se explica isso? Eu tenho algumas anotações aqui, deixa eu ver se eu acho, para ficar mais claro. O principal fundamento teológico da doutrina da Trindade, que demonstra isso aqui claramente, veja bem, é sabermos diferenciar entre essência e pessoa. Veja bem que aqui está a fundamentação, aonde eu posso entender que eu sou monoteísta, afirmando que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então o que acontece, meus irmãos? Na chamada tripersonalidade de Deus, quando eu entendo a tripersonalidade de Deus, eu entendo aqui dentro da essência e de essência e pessoa. Um só Deus. Qual é a essência de Deus? Divino. Agora, essa essência, ela não se manifesta em três pessoas. Esta palavra manifestação dentro da Trindade é uma heresia. Deus não se manifesta. Deus é. Deus não se manifesta. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Porque manifestação é como se fosse um teatro. É como se fosse uma apresentação, uma representação. Uma vez a pessoa entra com uma máscara no teatro, pode ir lá dentro, volta com outra roupa e outra máscara. Então é a mesma pessoa se apresentando de várias formas. Os que defendem a manifestação ou apresentação estão dizendo que Deus, em uma certa época, se apresentou como Pai, em outra época se apresentou ou se manifestou como Filho, em outra época se apresentou ou se manifestou como Espírito Santo.
Isso é o chamado modalismo. Então Deus, ele diz o seguinte: Deus é um e se apresenta de três formas. Isso não é Bíblia. Deus não é um que se apresenta de três formas. Deus é um em três pessoas. É um em três pessoas. Como se explica isso? A gente explica pela Bíblia. Não sou eu quem fala. A Bíblia que fala. A Bíblia que fala que Deus é um em três pessoas. Então nós temos o quê? Aqui nós entramos no problema não da manifestação, mas do que Deus é. Deus, na sua essência, ele é divino. Como pessoa, são três pessoas. Três pessoas com a mesma essência divina formam o mesmo Deus. Aqui nós temos um grupo grande de pessoas. Você é uma pessoa. Pastor Vilton é uma pessoa. Luiz é uma pessoa. Antônio é uma pessoa. Elias é uma pessoa. João é uma pessoa. Tá certo? Quando eu pergunto o seguinte: todas essas pessoas